Fala, investidores, e hoje a gente vai falar de assunto polêmico. A gente vai falar sobre esse vídeo aqui do lado do canal do Investidor Sardinha, do Raul Sena, onde ele diz no título que os fundos imobiliários é um péssimo investimento para quem está iniciando nos mundos dos investimentos. Será mesmo que os fundos imobiliários é um péssimo negócio para quem está começando ou é só balela de grandes investidores no mercado financeiro? Bora descobrir no vídeo de hoje. E no vídeo do Raul Sena ele começa explicando sobre os fundos imobiliários, só que acredito que a grande maioria das pessoas aqui já conhecem, né? Que os fundos imobiliários são os tipos de investimentos mais populares pela simplicidade que é para entender o funcionamento desse tipo de investimento. Ou seja, é tangível da gente entender que a gente está investindo em galpões logísticos ou grandes prédios comerciais que são alugados ali periodicamente para empresas, para escritórios ou fundos imobiliários de papel que investem em renda fixa, que a gente recebe ali todos os meses aquele rendimento proporcional à quantidade de cotas que a gente possui e que também eles são muito famosos por serem isentos até o momento de imposto de renda. E o fato de cair todos os meses como se fosse uma espécie de um salário, os rendimentos facilita e cai muito no gosto de nós brasileiros que estamos acostumados a receber o nosso salário mensalmente. Mas o cerne, a chave, o ponto principal do vídeo do Raul Sena está em: será que os fundos imobiliários é o melhor tipo de investimento para quem está começando a investir agora? É importante a gente ter ciência que os fundos imobiliários, independente da oscilação do mercado ou de crises econômicas que a gente vem sofrendo, eles não têm uma grande desvalorização ou valorização de forma abrupta por conta de uma certa linearidade que os fundos imobiliários possuem da sua característica de mercado. Então, por conta disso, o Raul Sena entende de que os fundos imobiliários não são tão atrativos para quem está acumulando patrimônio, porque você não vai ter grande valorização de forma mais brusca em determinados momentos para você aproveitar oscilações do mercado por conta do próprio comportamento desse tipo de investimento. E a gente vai ver na prática um fundo imobiliário. O Raul Sena utilizou um outro tipo de fundo imobiliário de tijolo e eu vou utilizar um fundo imobiliário de shopping para a gente fazer essa simulação. A gente pegar aqui um fundo imobiliário bem popular, que é o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping. A gente observa que nos últimos 5 anos, esse fundo imobiliário praticamente ficou no 0 a 0 com relação à valorização da cota, né? A gente tem expectativa que com o tempo a cota vai se valorizar, que vai superar a inflação de forma considerável, junto com o rendimento. Nesse caso aqui, a cota ficou no 0 a 0. Se a gente considerar a inflação nesse período, tem uma perda aqui implícita bem significativa por conta desse 0 a 0 nos últimos 5 anos para quem investiu em XPML11 lá no dia 25 de setembro de 2020, que 5 anos depois, exatamente o momento que eu gravo esse vídeo. E se a gente for acessar lá o site do Investidor 10, olha só a informação que ele consegue trazer no detalhe aqui pra gente. XPML11 está com a cota de R$ 104, tem um dividend yield interessante aqui, ó, nos últimos 12 meses de um pouco mais de 10%, tá na promoção, o PVP tá abaixo de 1, significa que ele tá mais barato do que realmente ele vale, e tem uma liquidez aqui interessante de 12 milhões por dia de transação lá na Bolsa de Valores. E olha só o retorno do investimento do XPML11 nos últimos 5 anos, que é mais ou menos o tempo que a gente está olhando aqui, entre médio, curto e médio prazo. Olha só, para quem investiu, a rentabilidade dele foi de quase 50%, aqui já considerando os dividendos. Porém, a rentabilidade real, desconsiderando a inflação durante esse período, foi de 10% desses últimos 5 anos. Então, a gente observa que não tem aqui aquele efeito de grande valorização que uma criptomoeda ou que um ativo, que uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores brasileira ou estrangeira pode proporcionar devido ao seu crescimento exponencial que uma empresa pode gerar, diferentemente de um fundo imobiliário, não tem esse crescimento abrupto por conta do comportamento desse tipo de investimento, que é praticamente aluguéis aí dos imóveis e também de
galpões logísticos, tem outros tipos de fundos imobiliários, mas o comportamento desse tipo de investimento não proporciona esse crescimento exponencial. E só para nível de comparativo, Copel é uma empresa que eu tenho na minha carteira de investimento. Quem olhou aí meus últimos vídeos viu que a valorização dele chegou a 90% na minha carteira. Já vou dar uma passada rápida na minha carteira que não tem fundos imobiliários para você ver o resultado de não ter fundos imobiliários nesse início dos investimentos, que eu estou somente há 3 anos investindo na Bolsa de Valores. Olha só, Copel é uma empresa lá do Paraná, está aqui com uma cotação de R$ 12,95, está com PVP de 1,51, dividend yield singelo aqui de 6,37, para uma ação na Bolsa de Valores, para um ativo de empresa, não está nem tão bom, mas também não é tão ruim. Mas olha só a rentabilidade, o crescimento dessa empresa nos últimos 5 anos de rentabilidade real. Enquanto lá no XP ML11 eu tinha uma rentabilidade real de um pouco mais de 10%, investindo em Copel no mesmo período de tempo, eu tenho aqui uma rentabilidade real de 138%. É nesse detalhe que o Raul Sena está entrando para quem está começando a investir e quer acumular patrimônio. Quem quer acumular, crescer, multiplicar patrimônio, tem que investir em outros tipos de investimento que não sejam os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários ele tem um foco principal para quem já quer viver de renda e usufruir desse rendimento mensal que os fundos imobiliários podem nos proporcionar. Então, aqui deixa claro que os fundos imobiliários não é um tipo de investimento ruim de forma alguma, porém ele é para um determinado público de investidor que está numa determinada fase dos seus investimentos e do seu acúmulo de capital. Para título de curiosidade, essa aqui é a minha carteira de investimento e na minha carteira não possui nada de fundos imobiliários. Olha só, ela está dividido aqui em ações de empresas aqui no Brasil, num ETF que investe em empresas americanas e uma parte aqui em renda fixa. É claro, renda fixa no Brasil é a maior maravilha que a gente pode investir no momento, principalmente nesse momento atual com a Selic a 15%. Estamos no final do momento interessante aí de investir em renda fixa. Mas olha só, sem ter fundos imobiliários na minha carteira, eu estou com uma variação de 24% e uma rentabilidade de 92,94%. Se eu tivesse fundos imobiliários aqui, provavelmente eu estaria com uma rentabilidade um pouco abaixo, por conta aí da crise que os fundos imobiliários estão sofrendo nesse momento agora, devido à alta taxa Selic da nossa taxa de juros aí da renda fixa. E se vocês pegarem aqui alguns canais, e não é difícil de achar, alguns canais aqui no YouTube de alguns investidores que também compartilham aqui a sua carteira, onde a grande parte do seu investimento está em fundos imobiliários, você observa que essa carteira de investimento vem sofrendo de forma bem gradual e gradativa aí pelo menos há um ano e meio, por conta desse comportamento que esse tipo de investimento tem de ter essa oscilação por conta da nossa renda fixa e não ter aí estouro, pico de valorização por conta da linearidade que os fundos imobiliários proporciona para quem investe nesse tipo de investimento. E concentrar fundos imobiliários na sua carteira, 50, 60, 70, tem gente que só tem fundos imobiliários na carteira, gera esse risco de ficar com a carteira no negativo durante um período considerável de tempo e perde, e o principal é que perde grandes oportunidades de valorização como Copel, que eu mostrei lá no Investidor 10 e mostro aqui na minha carteira de investimento que está com 90% de valorização nesse momento. Sanepar é um outro exemplo que está com quase 50% de valorização. São empresas recentes que eu tenho há 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos e já está gerando esse resultado considerável na minha carteira de investimento, e isso jamais eu teria se tivesse fundos imobiliários, se eu tivesse investido esse dinheiro em fundos imobiliários e não nessas empresas aqui. E você tem fundos imobiliários na sua carteira? Você que está aí com o objetivo de acumular patrimônio, está cheio de fundos imobiliários na sua carteira tem uma grande porcentagem de fundos imobiliários. E como que está o resultado e o que você está achando da sua carteira nesse momento? Comenta aqui embaixo para mim.